E as palmas. Oh. Tchu, tchuru, tchu, tchururu. Oh, 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 oh. É preciso coragem pra lutar. É preciso ter força pra continuar. Com a pedra na mão, o gigante cair ao chão, eu posso ver. Quando tudo e todos o que dizem não, sua voz me encoraja. Vejo tudo transformando, os vençados em meu favor. Não haverá impossíveis pra Deus. O meu Deus sempre cumpre as suas promessas. Sua palavra não volta vazia pra Ele, sem antes cumprir teu querer. Sua bondade. E as palmas adoram o Senhor. Aleluia. Oh! Oh, oh, oh. Quando tudo e todos dizem não, sua voz me encoraja a avançar. Vejo em seu olhar um caminho de fé pra seguir. Não haverá impossíveis pra Deus. O meu Deus sempre cumpre as suas promessas. Sua palavra não volta vazia pra Ele, sem antes cumprir teu querer, vontade. Oh, não haverá impossível. Erga a sua voz. Sempre cumpre as suas promessas. Sua palavra não volta vazia. Cumprir teu querer. Oh, não haverá impossíveis pra Deus. O meu Deus sempre cumpre as suas promessas. Sua palavra não volta vazia pra Ele, sem antes cumprir teu querer. Sua vontade. Aleluia, aleluia. Feche os seus olhos. Vamos levantar mais um clamor. Qual o milagre que você precisa ainda nessa semana? Se concentre nesse milagre.
Deus é o Deus de milagre e vai operar aqui nessa noite. Creia, creia, creia nesse milagre. Feche seus olhos, vamos orar nesse sentido. Senhor Jesus, nós estamos aqui mais uma vez, pedindo a Ti para acrescentar em nossa fé, Senhor, porque nós cremos no milagre nessa noite. Nós cremos que a Tua palavra não volta vazia, nós cremos no Teu poder, na Tua vontade, na Tua fidelidade. E Senhor, nós cremos que há coisas que são impossíveis para nós, mas não são impossíveis para Ti, Senhor. E nessa noite nós queremos nos rasgar da Tua presença. Nós queremos, Senhor, ó Pai, rasgar os céus através do nosso louvor nessa noite, para que o Senhor nos ouça e faça um milagre sobre as nossas vidas. Aleluia, é hoje, eu creio. A sua voz sobre nós, teu poder, nós pedimos, vem, teu agir. Para aumentar um pouquinho mais esse microfone no retorno, por favor. Aumente um pouquinho mais o microfone. Aleluia. O teu agir, o teu agir, com poder, nós pedimos, vem. Ele está te curando nessa noite. Aleluia. Estou aqui. Eu sou o teu. Ele te chama pelo teu nome e diz: estende a tua mão. Deus, faça-nos o teu milagre aqui. Te alcançando nessa noite. Esse é o barulho do milagre que está alcançando você nessa noite. É o milagre está aqui nessa noite. Aleluia.
Faz o teu milagre, faz o teu milagre aqui, faz o teu milagre, faz o teu milagre aqui, faz o teu milagre, faz o teu milagre aqui, faz o teu milagre, faz o teu, faz o teu milagre aqui, faz o teu milagre, faz o teu milagre aqui, ele faz o teu milagre, ele faz o teu milagre, ele opera nessa noite, estende a tua mão, Deus, faça-nos o teu milagre aqui, estende a tua mão, faz milagre. Cante o mais forte que você puder, só vocês. Estende a tua mão. Eu gostaria de perguntar para você nessa noite: qual é o tipo de milagre que você espera? Qual o milagre que você precisa? Talvez é uma cura, talvez é libertação, talvez é algo que diante dos homens é impossível, mas hoje pode ser o dia do seu milagre. Hoje você pode materializar o teu milagre. O dono do milagre está aqui. O dono do milagre está aqui nessa noite. É Ele que faz o milagre, é Ele que faz o milagre, é Ele que opera. Oh, 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 oh. Esse é o barulho do avivamento. Estende a tua mão, Deus, faça-nos o teu. Levante as suas mãos. Levante as suas mãos. Ele vai tocar as suas mãos nessa noite. Oh! Talvez a pessoa que precisa de um milagre não está aqui nesse culto, mas através de você Deus vai alcançar essa pessoa. Oh! Estende a tua mão, Deus, faça-nos o teu milagre aqui. Estende a tua mão, faz-me com as mãos ainda para cima, com as mãos ainda para cima. Um ato de fé, um ato de fé. Diga assim, ó: oh, faz o teu milagre, faz o teu milagre aqui, faz o teu milagre, faz o teu milagre aqui. Faz o teu milagre, faz o teu milagre, oh, faz o teu milagre, faz o teu milagre aqui, faz o teu milagre, oh, faz o teu milagre, faz o teu milagre, faz o teu milagre nessa noite, faz o teu milagre. Sobrenatural nessa noite, na minha e na tua vida. Estende, quando Ele estende as suas mãos, quando Ele estende as suas mãos, o inferno não resiste.
as suas mãos, faz. Põe a mão no seu coração e diga: estende as suas mãos, faz milagre. Estarmos na tua presença, Senhor. Oh, Senhor, porque na tua presença todas as possibilidades, Pai. Aleluia. Tu és um Deus de milagres. Nós adoramos, Senhor, o teu nome nessa noite. Nós queremos continuar adorando o Senhor agora com nossa oferta, Pai. Bendito é o teu nome, tu és digno de receber, oh Deus, toda a glória, toda a honra, todo o poder. Você tem oportunidade agora, irmão. Fica à vontade. Pegue aí o seu envelope. Coloque aí a sua oferta. Nós vamos trazer diante do Senhor a nossa oferta. Oh, bendito Deus, bendito é o nome de Jesus. A palavra de Deus diz assim em Êxodo capítulo 35, verso 5: separem dentre os seus bens uma oferta para o Senhor. Todo aquele que de coração estiver disposto trará como oferta ao Senhor ouro, prata, bronze. Separe dos seus bens, traga uma oferta ao Senhor, voluntariamente. É isso que a palavra de Deus diz. Aqui uma oferta alçada na construção do tabernáculo, mas nós trazemos uma oferta voluntária do nosso coração a Deus. Pegue aí a sua oferta e adore ao Senhor. Você tem a oportunidade de fazer isso agora nesse momento. Tem um envelope de dízimo, de oferta, da construção. Você pode pegar o envelope necessário, você vai ter o privilégio de fazer isso agora. Vamos orar mais uma vez. Agradeça ao Senhor, irmãos. Agradeça a presença de Deus, a oportunidade de Deus na nossa vida. Agradeça tudo, porque Deus tem nos dado todas as coisas. Bendito é o teu nome, Senhor. Nós te adoramos, Pai. Nós te adoramos. Nós sabemos que o Senhor está aqui neste lugar, Pai. Oh Deus, nós viemos neste lugar para adorar o teu nome, para prestar o nosso culto ao Senhor. E agora nós vamos, oh Deus, te adorar com as nossas ofertas. Que o Senhor receba, Senhor, das nossas mãos as nossas ofertas. E muito mais, Senhor, que o Senhor receba-nos como uma própria oferta viva, agradável ao Senhor, Pai. Tu és digno de todas as coisas, Senhor. Receba das nossas mãos, Pai. Oh, nós oramos com gratidão, Senhor, em nome de Jesus e por causa do Senhor Jesus. Aleluia. Venha, pode vir, irmão. Venha adorando ao Senhor, traga a sua oferta. Adora a Deus. Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Cante. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Aleluia. Vamos aplaudir ao nosso Deus maravilhoso. Amém. Vamos aos nossos incentivos aí do nosso final de semana e para esse mês ainda de abril. Amanhã às 20 horas nós teremos aqui a célula TIM. Domingo às 9 horas será um dia de festa aqui para nós. Nós teremos aqui o nosso batismo. Então, se você é um desses batizandos, né, que vai descer as águas, a gente pede que você esteja aqui às 8 horas para se preparar. E às 19 horas, nós teremos aqui a celebração dos vizinhos. Então, se você tem um vizinho aí que você sempre fica com vontade de convidar, mas ainda não teve a oportunidade, aproveite essa oportunidade desse domingo, convide-o para estar aqui conosco e celebrar ao Senhor. No dia 28 a dia 30 de abril, nós teremos o acampamento dos adolescentes de 12 a 18 anos. Então,
Então, se você é pai de um adolescente nessa faixa etária, passe ali no Conexão, que fica no final ali do templo, e faça a inscrição para que ele possa participar desse tempo aí de adoração ao Senhor. Serão dias maravilhosos. E ainda no dia 28, nós teremos às 19h30 o encontro da terceira idade. É importante que você, que já é da terceira idade, faça a sua inscrição para que o pessoal programe aí o melhor local para atender essa demanda. Vai ter um jantar no final do evento e o valor da inscrição é de R$25. E a inscrição também pode ser feita ali no Conexão. Em maio, dia 6, nós teremos aqui no templo o encontro de homens. E o encerramento também terá um jantar. Então, você, homem, também pode passar no Conexão, fazer a inscrição para esse evento, que eu tenho certeza que os homens aqui da nossa comunidade serão tremendamente abençoados. E em setembro, dos dias 22 a 24, nós teremos encontro de casais com o tema Mais de Nós Dois. Vai ser lá no Terra Parque. Teremos ministrações aí com o pastor Onésimo, a pastora Ana, o pastor Volney, a pastora Juliana. O link para inscrição já está liberado aí nos grupos de WhatsApp. Então, faça esse investimento aí no seu casamento, né? Vai ser só em setembro, mas a gente pede que as inscrições sejam feitas até para você aproveitar a forma de parcelamento. Amém? Vamos ouvir a palavra de Deus. Graças a Deus, Deus seja louvado. Que bom que vocês estão aqui. Que bom estarmos juntos nesta noite, nesse meio de semana. É um privilégio nos reunirmos em torno da palavra, em torno de Jesus Cristo, sermos abençoados pelo Espírito Santo, sermos tocados por Deus por meio do seu Espírito, pela sua palavra. Você que nos dá a alegria da presença pela primeira vez, seja bem-vindo. Nós preparamos uma recepção para você após o culto. Aqui ao lado, essa porta saindo à esquerda, tem um espaço ali do nosso pessoal da recepção. Nós preparamos uma lembrança para deixar com você, bem simples, mas do nosso coração, para marcar esta noite, esse momento especial para nós, tendo você aqui com a gente. Deus te abençoe e já está convidado a retornar na próxima reunião. Nós, nesse próximo domingo, como os ouvimos, vai ser um domingo especial, batismo pela manhã e à noite a nossa celebração ao Senhor. Eu quero convidá-los para a leitura da palavra. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho, no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Quero ler aqui uma parte deste capítulo 27. Atos capítulo 27, vamos ler aqui uma parte, é uma leitura um pouco extensa, mas como eu sei que você gosta muito da Bíblia, da palavra, leitura para você tranquila, não é? Vamos lá, capítulo 27, versículos 10 e 11, primeiro. Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Versículo 13 em diante. Começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam, por isso levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta.
Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte, chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva. Passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda, foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levantando, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas, e temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio. Não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias, e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído, pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus, que acontecerá do modo como me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Na 14ª noite, ainda estávamos sendo levados de um lado para o outro, no mar Adriático, quando por volta da meia-noite os marinheiros imaginaram que estávamos próximos da terra. Lançando a sonda, verificaram que a profundidade era de 37 metros. Pouco tempo depois, lançaram novamente a sonda e encontraram 27 metros. Temendo que fôssemos jogados contra as pedras, lançaram 4 âncoras da popa e faziam preces para que amanhecesse o dia. Tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas ao mar, a pretexto de lançar âncoras da proa. Então Paulo disse ao centurião e aos soldados: se estes homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Com isso, os soldados cortaram as cordas que prendiam o barco salva-vidas e o deixaram cair. Pouco antes do amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo: hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante, sem nada comer. Agora eu os aconselho a comerem algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Tendo dito isto, tomou o pão e deu graças a Deus diante de todos. Então o partiu e começou a comer. Todos se reanimaram e também comeram algo. Estavam a bordo 276 pessoas. Depois de terem comido até ficarem satisfeitos, aliviaram o peso do navio, atirando todo o trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada com uma praia para onde decidiram conduzir o navio, se fosse possível. Cortando as âncoras, deixaram-nas no mar, desatando ao mesmo tempo as cordas que prendiam os lemes. Então, alçando a vela da proa ao vento, dirigiram-se para a praia, mas o navio encalhou num banco de areia, onde tocou o fundo. A proa encravou-se e ficou imóvel, e a popa foi quebrada pela violência das ondas. Soldados resolveram matar os presos para impedir que algum deles fugisse, jogando-se ao mar.
Mas o centurião queria poupar a vida de Paulo e os impediu de executar o plano. Então ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem primeiro ao mar em direção à terra. Os outros teriam que salvar-se em tábuas ou em pedaços do navio. Dessa forma, todos chegaram a salvo em terra. Amém. Pai, nos abençoe mais uma vez nesta palavra. Nós precisamos compreendê-la, precisamos da iluminação do Teu Espírito, nos dando compreensão, Pai, e disposição para vivermos a Tua vontade. Eu peço em nome de Jesus. Amém. A nossa vida é assim, é como esta viagem, é como estar num navio e de repente podemos ser surpreendidos por uma tempestade. A palavra que se repete nesse texto é tempestade, porque nós vivemos a nossa rotina, todos nós estamos com a nossa vida mais ou menos sob controle, não é? Meio que no piloto automático, tudo caminhando mais ou menos bem, a vida que vai seguindo o seu curso. Mas, de repente, alguma coisa acontece, uma crise se instala. A sensação que temos é que estamos com as circunstâncias, as situações fora de controle, a vida que estava tão organizada, tão encaixada, a vida seguindo o seu curso normal, e de repente alguma coisa se instala em nossa vida e coloca a nossa vida num novo patamar, uma nova situação. E o problema é que nem sempre estamos preparados para o enfrentamento desta nova situação. Nem sempre estamos esperando que alguma coisa assim aconteça. E há crises que, de fato, nos pegam de surpresa. Isso se dá na família, nos relacionamentos, no casamento. Isso se dá na saúde física. Está tudo bem, de repente você tem um diagnóstico assustador. Você fica sem chão. Pode ser na sua vida financeira, econômica. De repente alguma coisa acontece, uma notícia, um desemprego, um prejuízo, a perda de um negócio, e você é surpreendido por uma situação e você não está preparado para isso. Você tem que renegociar, não é? Planos, você tem que refazer a agenda, você tem que buscar novos recursos, você tem que alterar a sua dinâmica de vida, você tem que acessar a sua rede de relacionamentos, de apoio. As coisas mudam e você é como que chamado pela vida a se mexer, a fazer alguma coisa para resolver a situação, para superar a situação. E às vezes a crise se instala não apenas num aspecto negativo, de alguma coisa que sai do lugar, algum problema, alguma situação nova, inusitada, negativamente, mas às vezes a própria fase da vida que muda. Não é? Você entra numa fase nova da vida, é um novo emprego, é uma fase de casamento, é uma fase de gestação, concepção de um filho, enfim, é uma situação nova, é um novo trabalho, é uma nova escola, uma nova faculdade, uma nova fase de estudos. Isso é suficiente para te colocar diante de um desafio e que você precisa saber lidar com essa nova fase que você está nela, que você entrou nela. Vejam o texto que eu li para vocês. Paulo
está preso. Paulo estava indo para Roma como um prisioneiro, porque ele estava sendo acusado pelos seus irmãos, seus compatriotas judeus, de sedição. Ele estava sofrendo essa perseguição religiosa. E ele então, como cidadão romano que era, ele faz uso desse direito e ele então apela para César. E ele é colocado neste navio, com destino a Roma, com mais outros prisioneiros. E ele está no porto, olhando assim para o horizonte, e ele tem uma impressão de que tempestade à vista. E ele avisa o comandante, ele diz: olha, é melhor a gente ficar por aqui. Ele aconselha e diz: olha, não vamos partir agora não, vamos ficar por aqui, porque está vindo uma tempestade aí, a viagem vai ser desastrosa, vai ser muito difícil, e vamos correr riscos. Mas eles não dão ouvidos a Paulo e decidem seguir com a viagem. E daqui a pouco, a situação que Paulo havia previsto de fato acontece, e foi muito difícil. E estamos falando aqui de um navio, não é daquela época, não vamos pensar aqui num transatlântico, não é esses navios que vocês conhecem aí, não é, de cruzeiro e tal. Não imagine isso não, imagine uma coisa de 2000 anos, e Paulo e os demais que estão a bordo, naquela tempestade, uma viagem que levou meses, não foram algumas semanas, foram meses. E então aqui, Paulo vai nos dar uma lição de fé, porque nós aqui estamos precisando crescer em fé, nós estamos aqui precisando viver uma experiência de fé, e Paulo vai nos dar aqui alguns princípios que, se vividos, nós vamos crescer em fé, na experiência de fé. Eu digo isso porque eu converso diariamente com pessoas e vejo quantas pessoas que estão em crise, mas não apenas em crise na vida, por conta de uma situação, de uma perda, de um problema, de uma situação relacional, financeira, ou de enfermidade, mas na crise as pessoas entram em crise de fé. Quando mais a fé está sendo requerida, exigida, é que pessoas entram numa crise de fé. E eu fico observando isso, pois agora que a fé deveria se manifestar, mas as pessoas entram numa crise de fé, começam a colocar um monte de questionamentos a respeito de Deus, elas começam a refazer, inclusive, o conceito que elas têm de Deus. E eu não sei por que eu estou passando por isso, eu não sei porque Deus está permitindo isso na minha vida, eu orei tanto, eu pedi tanto, eu não esperava que isso acontecesse na minha vida, na minha casa, porque eu estou sendo uma pessoa honesta, eu tenho orado, eu tenho sido fiel a Deus, eu tenho dado o dízimo, eu tenho feito tudo direitinho, eu tenho obedecido, e por que isso está acontecendo comigo? Isso é crise de fé. Vejam, a primeira coisa que nós precisamos observar nessa história lida é que a fé, ela não nos blinda. A fé não nos blinda, nós não estamos blindados dos problemas da vida. A Bíblia nunca disse isso, a Bíblia não propõe isso, que a fé vai nos imunizar de situações adversas, de problemas. Se o país sofre uma situação econômica, o país sofre. Não, só
só os evangélicos estão poupados deste problema econômico. Não, só os crentes estão poupados. Todo mundo vai viver problema, mas os crentes não vão viver este problema. Tem pandemia no mundo todo. Não, mas os evangélicos, fiquem tranquilos, não vai pegar ninguém. Esse vírus não vai pegar evangélico. Você sabe que não é assim. Você sabe que não é verdade, porque não é isso que a fé faz. A fé não nos imuniza, de modo que a gente fica numa bolha e a gente fica blindado dos problemas da vida. Dá uma enchente num bairro, não, só encheu a casa de quem não é crente. Não é assim. Porque a fé não nos coloca nessa condição onde as leis da criação, as leis do universo, elas seriam suspensas apenas a nosso favor. Não, as leis do universo valem para todos, para toda a criação. E nós precisamos entender muito bem isso, porque os ventos são contrários. E quando os ventos são contrários, nós também estamos sujeitos a esses ventos contrários, todos nós. E é por isso que Paulo, ele avisa a tripulação, ele avisa o comandante, ele diz: olha, eu estou vendo que tem tempestade à vista, vamos ficar por aqui, não vamos viajar. Paulo não diz assim: olha, eu estou vendo uma tempestade aí, mas tranquilo, fiquem tranquilos que eu tenho fé, e não vai acontecer nada, nem com a gente, nem com o navio, nem com ninguém aqui, vamos entrar mar adentro aí, e tudo bem. Não, ele diz: vamos ficar aqui, não vamos partir. Por quê? Porque eu estou vendo que está vindo tempestade, então vamos ter prudência, vamos ter cuidado, vamos tomar algumas providências. Porque é natural que algumas coisas aconteçam na nossa vida. A pessoa está com 95 anos de idade e diz: ah, pastor, eu estou com uma dor aqui nas costas. Eu digo: só isso? Já pode levantar a mão para o céu, porque eu estou com 54, já estou sentindo uma dorzinha aqui. Então, é natural, nós vamos envelhecendo, nós vamos conviver com algumas doenças, algumas limitações, nós vamos conviver com algumas coisas, isso é para todos nós. E é preciso a gente entender isso. O diabo, quando tentou Jesus lá no deserto, Jesus foi levado para o deserto pelo Espírito Santo, e ele foi levado então para o alto do templo. E o que foi que Satanás disse? Lança-te daí, se joga daí, porque está escrito, Salmo 91, a seus anjos dará ordens a seu respeito, para que te guardem, e que você não vai tropeçar nenhuma pedra. Jesus poderia mostrar força, não é? E dizer: você vai saber, Satanás, com quem você está falando. Você vai ver aí, eu vou dar um show agora aqui, vou pular, e você vai ver como os anjos vão vir e me guardar, proteger e tal. Mas Jesus não aceita essa proposta de Satanás, porque o que ele vai dizer é: não tentarás o Senhor teu Deus. Porque quando você não toma alguns cuidados, que é para você tomar, por uma perspectiva assim, de uma suposta crença, uma suposta fé, de que eu posso abusar, eu posso provocar milagres. Eu acho estranho essa expressão que eu ouço por aí:
provocar milagres, porque provocar milagres é tentar o Senhor Deus. Eu não tenho que provocar milagres. Fé não é isso. Então, o que Paulo está dizendo, e ele vai orientar, ele vai dizer de forma prudente, não vamos ficar por aqui. Porque ele sabia desta realidade. E isso nos remete a um segundo princípio que Paulo vai nos ensinar, é que a fé, ela nos responsabiliza. A fé nos responsabiliza, porque o fato de Deus agir por nós, o fato de Deus operar, o fato de Deus intervir, o fato de Deus realizar, não significa que eu devo cruzar os braços e dizer, Deus vai fazer, então deixa que Deus faça quando quiser, como quiser e tal, eu estou aqui de maneira passiva. Não. A Bíblia diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Mas a casa vai ser edificada quando você está trabalhando. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, o guarda. Mas não significa que nós não vamos colocar o guarda. Porque tudo o que é feito, e Deus nos deu esta prerrogativa e essa responsabilidade, é feito a 4 mãos. É como casamento, por exemplo. Casamento é um projeto divino, mas é uma construção humana. Deus é o arquiteto. E Ele então nos dá esse projeto e diz, agora vocês vão executar, vocês vão trabalhar e trabalhar muito para que isso funcione, para que isso dê certo. Por isso é que a gente inventa, não é? Esses eventos, essas coisas todas, que são ferramentas, na verdade, de Deus, eu chamo de, é um pretexto de Deus para nos ajudar, para nos abençoar. Vocês ouviram aqui há pouco, né? Vai ter um evento em setembro, para casais. De repente você olha para o seu casamento e diz, tá tudo bem meu casamento, eu não preciso participar dessas coisas não, porque... E eu quero dizer a você uma coisa. A gente não conserta telhado quando está chovendo. A gente não conserta telhado enquanto está chovendo. A gente espera parar de chover quando está aquele sol, está tudo sequinho, agora é hora de mexer no telhado. Está tudo bem, não está? Agora é hora de mexer no telhado. Agora é hora de você fazer um investimento na sua vida. A fé nos responsabiliza. Nós temos o que fazer. Nós temos a parceria de Deus nesse processo. Deus, quando cria o homem, Ele coloca no jardim, mas não é apenas para desfrutar o jardim, é para cultivar o jardim, é para cuidar do jardim. Você vai trabalhar, você vai fazer algo aí. A fé nos responsabiliza. A fé exige de nós que a gente se engaje, que a gente participe, que a gente se envolva. Sim, Deus vai abençoar a sua plantação, mas você vai ter que plantar. Não pense você que porque você tem fé, é assim, então tá bom, eu vou ficar aqui olhando para a terra e Deus vai fazer aí, nascer alguma coisa aí. Não, Ele diz, plante, eu vou abençoar. A chuva você deixa comigo. Eu mando a chuva. Mas pegar a semente, preparar a terra, arar a terra, colocar a semente, isso é com você. O milagre da semente arrebentar, brotar, isso deixa comigo.
Mas colocar a semente na terra é você, é responsabilidade sua. A fé nos responsabiliza. Nós não podemos ser indolentes, não podemos ser irresponsáveis com os processos da nossa vida. O tempo todo você está nutrindo, você está alimentando, você está fazendo a manutenção das diferentes áreas da sua vida. A fé nos chama a isso. Não descuide, porque a fé nos coloca em movimento. A fé, ela nos chama à diligência. O mar não está a nosso favor. Nós vamos usar tudo que Deus tem nos dado, como capacidade, como potência, como inteligência, como racionalidade, sabedoria, exercício da escolha, da vontade. Tudo isso é atributo divino, é graça de Deus. E quando você usa isso de maneira sábia, Deus aplaude, porque é como se Deus estivesse olhando para você dizendo: muito bem, filho, está funcionando, está funcionando. Te dei uma cabeça, né? A funcionar. Olha, o cérebro está funcionando, o cérebro dele, que coisa linda. Está funcionando. Inteligente esse menino, inteligente. Foi Deus quem te deu isso. Glória a Deus. A fé não é um chamado para a gente ficar assim, esperando a coisa acontecer, sem o nosso envolvimento, o nosso engajamento. Não. Você vai precisar se envolver. Agora, você sabe, às vezes a gente entra no mar e a gente é tomado de surpresa, porque às vezes não tem previsão negativa. Às vezes está um sol maravilhoso, o mar está calmo, não é? E a gente entra, está tudo bem. Mas lá no meio, de repente, a gente é surpreendido pelo desastre, pela calamidade. Nós enfrentamos a tragédia, nós enfrentamos a fatalidade, que são fatores que estão fora do nosso controle. Isso nos pega, nos abate, porque nos surpreendeu, não estávamos preparados para isso. Talvez até a previsão era das melhores, mas mudou de repente. Você até olhou a previsão, né? A meteorologia, você olhou a previsão do tempo, estava tudo prometendo sol, ia da praia, mas mudou o tempo. Mudou o tempo, de repente mudou o tempo. Isso acontece na nossa vida. E você diz: e aí, pastor? Aí é o tempo da fé. É aí que a fé se manifesta. Porque a despeito de qualquer coisa que possa acontecer, você continua crendo. Aleluia. Porque a fé, ela não se manifesta apenas quando a coisa acontece, mas principalmente quando não acontece. Eu continuo crendo, eu continuo confiando, eu continuo confessando, eu continuo professando a fé, eu continuo dizendo: o meu Redentor vive e por fim se levantará da terra. Eu creio, eu confio, eu sei quem é Deus, eu confio no Senhor, o meu Deus. Ele não me deixa, Ele não me desampara. Eu posso passar pelas águas, posso passar pelo fogo. O que tenho de promessa de Deus é que Ele estará comigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temo mal algum. Isso é fé. A fé me diz que eu posso ser levado por Deus a repousar. Ele nos faz repousar. Eu posso andar por vales, eu posso andar por pastos verdejantes, não importa se é por
pastos verdejantes ou por vales. O que importa é quem está comigo enquanto eu estou passando pelo vale. O que importa é quem está comigo. E isso nos remete a um terceiro princípio que Paulo nos ensina aqui. É que a fé nos coloca face a face com Deus. A fé nos coloca face a face com Deus, para que eu tenha agora, nessa situação, nesta crise, nessa turbulência, eu tenho uma experiência profunda com Deus. Você está tendo, você diz, pastor, eu estou passando a pior fase da minha vida, eu estou numa luta terrível, eu estou passando tribulação. Pois eu vim aqui hoje para dizer que você está tendo a chance de viver uma grande experiência com Deus. Você está tendo uma oportunidade de viver uma experiência profunda com Deus. Paulo, ele está vendo que o mar não vai ser favorável, ele foi voto vencido, não ouviram seus conselhos, a tempestade, como ele havia previsto, veio, abateu o navio, o mar engoliu tudo, tiveram que jogar toda a carga de trigo no mar, o navio se despedaçou todo, e Paulo diz, vocês deveriam ter me ouvido. Mas fiquem calmos. Agora, senhores, ele diz, tenham coragem. Tenham ânimo. Por quê? Olha a expressão da fé. Por quê? Porque nesta noite, olha que expressão linda. Eu recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído, pois nesta noite, ontem à noite, apareceu-me o anjo do Deus a quem pertenço. Olha a fé é esta confiança sobre quem é o seu Deus. É a confiança sobre de quem você é, a quem você pertence. Ele está dizendo Deus, o anjo do Deus a quem pertenço e a quem sirvo, me apareceu nesta noite. Ele falou comigo. Ele falou comigo. O anjo do Deus a quem pertenço e a quem sirvo, dizendo, Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim tenham ânimo, senhores. Creio em Deus, que acontecerá do modo como me foi dito. Eu tenho uma palavra de Deus, eu tenho uma promessa de Deus, e vai acontecer aquilo que Deus prometeu. O que Deus falou vai se cumprir. Não importa, então tenham ânimo, tenham coragem, fiquem tranquilos, animem-se. Paulo vive na maior crise desta viagem, ele vive uma experiência profunda com Deus. Você sabe que nós precisamos ouvir a voz de Deus. E por incrível que pareça, a gente fica mais sensível quando a gente está passando por situações. Se está tudo bem, está tudo bem. A gente ouve a palavra, mas ouve assim, tudo assim, ligado no piloto automático. É só mais um sermão, é só mais uma palavra. Para você que está vivendo a melhor fase da sua vida, você pode estar me ouvindo nesse momento, e você pode estar assim, todo desligado, porque está tudo bem, assim, está tudo tranquilo.
Mas quem está passando crise aqui, está me ouvindo com outros ouvidos. Porque é assim, a gente precisa ouvir a voz de Deus. Nós precisamos viver experiências com Deus, experiências de Deus, para enxergarmos coisas que somente na crise enxergamos. Deus falou comigo, Deus quer falar com você, porque a maneira como estamos vivendo tem gerado tempestade, gente. A maneira como a sociedade tem vivido está provocando e vai provocar tempestades. Pela maneira como estamos vivendo, nós vamos suscitar crises. E configurações da maldade vão se multiplicando e vão se voltando contra nós. Porque o profeta é muito claro, isso não é ditado, é Bíblia. Quem planta vento, colhe tempestade. Isso não é ditado, está na Bíblia. Procure aí que você vai achar. E não vou te dar o endereço, não, você procure. Dá um Google aí e procure. Depois, não agora. Você planta vento, você vai colher tempestade. A sociedade está plantando vento. Você vai plantando vento na sua vida, nas suas ações, no seu dia a dia. Então você vai colher tempestades. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Louvado seja Deus, porque isso não é para você ter medo, é para você temer, mas não ter medo. Porque a boa notícia que eu trago para você é que também o profeta do Senhor diz que Deus faz o seu caminho na tempestade. Deus faz o seu caminho na tormenta. Então nós não estamos imunes, mas nós temos como sobreviver à tempestade, especialmente quando você coloca a sua casa sobre a rocha. Porque Jesus disse: aquele que constrói a sua casa sobre a rocha, virão rios, ventos, tempestades, mas a sua casa não vai cair. Assim é aquele que ouve a palavra e a pratica. Você está plantando, você está construindo a sua casa sobre a rocha. Vem ventos, rios e tempestades sobre casa na rocha e sobre casa que é construída na areia. Não tem diferença, entenderam? Porque a fé não nos imuniza. O texto diz: vem ventos, rios e tempestades sobre a casa na rocha e casa na areia. Qual a diferença então, pastor? A diferença é que a casa na rocha não cai. Nós estamos de pé. Aleluia. Você está vivo, você está aqui, você está de pé. Você vai sobreviver a isso, você vai superar isso, você vai vencer. Você não é imunizado na situação, mas você, com a graça de Deus, com a fé, a confiança no Senhor, você atravessa e sai do outro lado ainda mais fortalecido. Por quê? Porque é na crise que você tem a chance e oportunidade de viver uma experiência incrível com Deus. Você vai ouvir Deus como você nunca ouviu. Você vai conhecer a Deus como você nunca conheceu. Foi assim com Jó. Jó, depois de tudo que ele passou, perdeu bens, perdeu casa, perdeu família, perdeu tudo. Só não perdeu a vida, ele foi poupado apenas na vida. Mas finalmente, ele diz: eu te conhecia, Senhor, apenas de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Bem sei que tudo podes e nenhum dos seus planos é frustrado. Aleluia. E Deus restaurou a sorte de Jó e lhe deu em dobro tudo o que ele havia perdido. A fé, ela faz com que a gente viva
essa experiência na crise. Você vai ouvir Deus, conhecer Deus. Por isso, não desperdice esse tempo. Não amaldiçoe esse tempo, não jogue fora esse tempo, mas estando nele, você tem a chance de mergulhar-se numa experiência com Deus, na tempestade. E isso nos coloca um último princípio, porque a fé nos coloca em movimento. Gente, presta atenção aqui. Eu estou falando de Paulo, apóstolo. Paulo era um prisioneiro. Mas é interessante, quando você tem a confiança no Senhor, quando você teme a Deus, quando você vive experiência profunda com Deus, a fé, ela te mobiliza. A fé ela não move o braço de Deus. Essa expressão também não é boa. Minha fé move o braço de Deus. É uma frase de efeito, parece bonita, mas ela traz um mal entendido. Porque dá a ideia que Deus está longe, frio, indiferente à sua dor, seu problema, e que você vai ter que ralar para ver se Deus move o braço dele na sua direção. E isso não é assim. Por quê? Porque Jesus disse: o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Deus está trabalhando por você. Deus está trabalhando por aqueles que nele esperam. Deus está trabalhando. Quando você chegar lá, Deus já trabalhou por você. Quando você sentir que as coisas estão se abrindo, que portas estão se abrindo, que coisas estão mudando, situações estão se transformando, e você, lembre-se, alguém passou por aqui, alguém chegou antes de mim, e esse alguém foi Deus. Por isso que ficou fácil para você, por isso que agora Deus abriu um caminho, Ele foi à frente. É interessante quando você tem essa graça da fé, como Paulo está agora, ele é prisioneiro, mas ele está um líder, ele está liderando a embarcação. Pessoal, todo mundo comer, vamos comer, gente, 14 dias vocês estão sem comer, vamos comer. E Paulo reúne, pega lá o pão, dá graças, reparte o pão para todo mundo, para recobrar a energia. Ele assume a liderança daquela embarcação. É impressionante, ele agora ora, no meio de tudo aquilo ele ora, ele fala com Deus, ele diz: ânimo, gente, coragem, ninguém aqui vai perder a vida. Estavam fazendo um plano lá eles iam matar todos os prisioneiros, mas por causa de Paulo, eles pouparam todo mundo. Não, ninguém vai fugir não, por causa de Paulo. Impressionante, Paulo, um homem incrível, de uma fé, gente. Depois eles chegam numa ilha, chegam nadando, uns em tábuas e outros nadando, chegaram na ilha de Malta. Pois não é que quando Paulo vai fazer uma fogueira, porque era inverno, estava frio, e ele vai fazer uma fogueira, pega lá uns gravetos, e ele é picado por uma cobra. Aí o pessoal olha e fala: esse cara realmente, ele é culpado, porque escapou do mar, mas daqui ele não escapa, ele vai morrer. Morreu nada. Paulo plantou, foi uma igreja em Malta. E depois de meses, com essa viagem turbulenta, Paulo chega em Roma, Paulo vai preso, óbvio, ele está como prisioneiro, ele tem uma prisão a princípio doméstica. Tem lá um soldado algemado com ele. Depois de 3 dias, depois de uma viagem dessa, imagine você, pensa numa viagem estressante dessa de meses, o que você faria depois de 3 dias? Eu ia estar assim, gente, me deixa quieto, porque para eu me recuperar agora desse trauma, dessa viagem, pois com 3 dias Paulo estava reunindo o pessoal e pregando o Evangelho. Sabe o que é isso? É para dizer para nós o seguinte: as circunstâncias podem nos aprisionar por fora,
mas por dentro a sua alma pode estar livre. Você pode olhar para a circunstância e dizer: eu estou me sentindo um prisioneiro, parece que não tem saída, não tem para onde correr, eu estou preso pelas circunstâncias. E você pode ficar paralisado nisso. Você pode ir para um lugar de murmuração, você pode ir para um lugar de queixume, de reclamação, um lugar de blasfêmia. Você pode ficar revoltado contra Deus, você pode ir para um lugar assim. Mas Paulo diz: não, tenham fé, confiem no Senhor. Vocês vão atravessar esse mar, vocês vão sobreviver. Deus está no barco, Deus está com você. Ânimo, coragem, se levante, se engaje, se envolva. Não estamos imunizados aos problemas, às dificuldades. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, disse Jesus. Vamos, façam, realizem, assumam a vida. Se mexam, assumam a responsabilidade com a vida. Não fujam, não se acovardam, não se recolham, enfrentem. 3 dias depois, Paulo está lá pregando o Evangelho, já para os seus compatriotas. Incrível esse Paulo. Que fé incrível. Porque a fé, ela não põe Deus em movimento, porque em movimento Deus já está. A fé nos coloca no movimento de Deus. Isso sim. A fé te põe dentro do movimento de Deus, porque Deus já está operando, está agindo. Aí a fé te coloca dentro desse movimento. E você vai orar, porque a oração ela te alinha com o que Deus está fazendo. A oração ela te põe em sintonia e em sincronia com o que Deus está fazendo. Você alinha o seu coração ao coração de Deus. Então você não se desespera, você não se descabela, porque você sabe a quem você pertence. Eu pertenço a Deus, o Deus a quem sirvo, o Deus a quem adoro e de quem sou. Não importa o que esteja acontecendo, gente. Entenda uma coisa: Deus é Senhor da história. Não pense você que a história está assim, toda solta, e está acontecendo coisas e tal, e Deus, a qualquer momento, Deus vai resolver, intervir. Não é isso. Deus tem a história nas suas mãos. Deus está no trono, e Deus está agindo. Ele só não está em pânico, Deus não está desesperado. Não pense que Deus está lá no céu assim, não sei o que eu faço com esse povo, não sei o que eu faço na terra, porque olha que coisa terrível, eu não sei o que eu faço. Filho, o que a gente faz? Espírito Santo, o que a gente faz? Olha, não tem isso. O céu está tranquilo, o céu está tranquilo. Deus é soberano, Deus é Senhor da história. O seu barco está nas mãos de Deus. O mar da sua vida está nas mãos de Deus. Tenha fé. Fé, mas uma fé viva. Fé sem obras, diz Tiago, é morta. Fé sem obras é morta. A fé não te deixa num lugar de vítima, entende? A fé não te deixa num lugar de uma pessoa incapaz, indefesa, vítima da vida. Não, a fé, ela faz com que você encontre força em Deus. Encontre força em Deus. A fé faz com que você ganhe coragem. Você se encontra face a face com Deus. Você tem uma experiência profunda com Deus e você se levanta para trabalhar. Porque a fé faz com que você se coloque debaixo da mão de Deus. Mais do que isso. A fé faz com que você coloque a sua mão debaixo da mão de Deus. A fé faz com que você coloque a sua mão debaixo da mão de Deus. E Deus está mexendo a sua mão. Deus está agindo. Deus está agindo. A mão de Deus está sobre a sua mão. Aleluia. Segura minha mão, Deus. Segura minha mão. E Deus vai te guiando. E Deus vai te guiando pelos mares da vida. Deus vai te conduzindo. Ele não vai te deixar afogar. Não vai te deixar morrer. Ele te sustenta, Ele está com você. Coragem, porque não apenas a mão de Deus está sobre você, mas ela está com você. Você tem o privilégio de ter a mão de Deus sobre a sua mão.
Ele quer usar a sua mão para fazer algo maravilhoso, algo inédito. Ele quer usar você, a sua mão, para você transformar essa realidade. Deus quer te instrumentalizar para manifestar a glória dele. Creia, creia, creia. Aleluia. Fique em pé comigo na presença de Jesus. Invoca-me e te responderei. Confia, descansa no coração. É Deus falando para nós. Porque eu bem sei o que penso de ti. Espera e te darei o melhor. É assim, nas ondas bravias do mar, assim diz o Senhor, sossega a tua alma. Ele diz, eu sou o Senhor que te cura. Jeová Rafa, o teu Deus, que cuida de ti. E nunca te abandonarei. Põe a tua fé em meu nome e faz uma prova de mim. Assim, a tua oração eu já recebi e te responderei com poder. Aleluia! Pegue na mão do seu irmão aí, irmã. Levante, diga, confie. Confie. Tenha fé. Confie no Senhor. Espera. Estou contigo. Nunca te abandonarei. É assim. Confie, espera. Estou contigo. Nunca te abandonarei. Confia, confia, espera. Estou contigo. Nunca te abandonarei. Confia, confia, espera. Estou contigo. Nunca te abandonarei. Eu sou o Senhor que te cura. Jeová Rafa, o teu Deus, que cuida de ti e nunca te abandonarei. Põe a tua fé em meu nome. Então, faz uma prova de mim. A tua oração eu já recebi e te responderei com poder. E te responderei com poder. E te responderei com poder. Oh, aleluia. Eu quero orar com você.